Lei 28. Seja ousado. Você já reparou como, tantas vezes na vida, pessoas com ideias brilhantes, planos impecáveis e capacidade de sobra acabam ficando para trás, enquanto indivíduos com metade do conhecimento conquistam os melhores cargos, os maiores acordos e o respeito imediato de todos ao redor? Por que será que isso acontece? O que essas pessoas têm que parece paralisar a concorrência e abrir portas trancadas a 7 chaves? A verdade é que a maioria de nós foi ensinada a ser prudente, cautelosa e diplomática o tempo todo. Acreditamos que, se pensarmos bastante, analisarmos cada risco e agirmos com modéstia, o mundo vai reconhecer nosso valor. Mas o mundo real não funciona assim. A mente humana reage a sinais de força. E quando você demonstra dúvida ou hesitação, você não está transmitindo prudência, você está transmitindo fraqueza. Se você entra em uma negociação ou apresenta um projeto vacilando nas palavras, você convida o outro a questionar a sua autoridade. Você abre uma brecha perigosa para ser testado, dominado e colocado de lado. Por outro lado, existe uma força oculta que funciona como um verdadeiro escudo psicológico. Quando você aprende a dominar a arte da audácia, a dinâmica do jogo muda instantaneamente. A ousadia não apenas disfarça eventuais falhas do seu plano. Ela projeta uma aura de controle tão poderosa que paralisa a capacidade crítica dos seus adversários. Neste primeiro bloco, você vai aprender a usar esse atalho estratégico. Vamos abrir as engrenagens ocultas de como grandes figuras da história, de articuladores políticos a estrategistas brilhantes, conseguiram mudar o próprio destino saindo do absoluto zero, apenas impondo sua presença com determinação implacável. E preste muita atenção. O que você vai ouvir aqui não é um incentivo à inconsequência irresponsável, mas sim um manual de posicionamento e imposição de respeito. Se você escutar cada detalhe até o fim, você nunca mais vai deixar que a timidez ou a dúvida roubem as oportunidades que deveriam ser suas. Para entender a força da audácia no comportamento humano, imagine o contraste entre 2 animais na natureza. De um lado, você tem a lebre. Tomada pelo pânico constante de ser capturada, ela vacila, hesita e muda de rumo de forma desordenada a cada segundo. Ironia do destino. É exatamente essa timidez e esse pânico que a fazem tropeçar nas próprias pernas e se entregar direto nas garras do caçador. Do outro lado, você tem o leão. Ele impõe sua presença com movimentos precisos, olhar fixo e avanço firme. Ele não pede licença para entrar no território, ele simplesmente avança. Existe inclusive uma célebre fábula sobre 2 viajantes que encontraram uma inscrição misteriosa na floresta. A mensagem dizia que quem carregasse um pesado elefante de pedra até o topo de uma montanha alcançaria um reino e uma riqueza inimagináveis. O primeiro viajante, focado na lógica fria, começou a calcular o peso da pedra, a inclinação do terreno e a impossibilidade física da tarefa. Ele desistiu antes de tentar. O segundo viajante não hesitou. Ele simplesmente abraçou o desafio e subiu. Ao chegar ao topo, descobriu que a prova era um teste de caráter. A cidade do outro lado o aclamou como seu novo líder, simplesmente porque eles precisavam de alguém com a coragem de fazer o que parecia impossível. O recado é cristalino. A hesitação gera ruído e atrai agressões. A audácia fecha o espaço para questionamentos e estabelece o seu valor antes mesmo de a batalha começar. Mas como é que se aplica a ousadia no mundo prático sem parecer apenas alguém imprudente? Historicamente, os grandes mestres da estratégia seguiam táticas de imposição muito claras. E a primeira delas é elimine as lacunas de dúvida. Pense comigo. Quando você faz uma proposta e logo em seguida hesita, gagueja ou pede desculpas pelo preço, o que o interlocutor faz? A mente dele ganha tempo para analisar, procurar defeitos e formular um contra-ataque. A ação rápida e decidida, por sua vez, atropela a análise crítica do outro. Em negociações, por exemplo, existe a tática da ancoragem elevada. As figuras mais audaciosas da história sempre começavam fazendo exigências no patamar mais alto possível. Isso não afastava os compradores. Pelo contrário, criava uma aura de valor indiscutível. E se a outra parte tentasse pressionar ou impor um impasse, em vez de ceder ou dar descontos, o estrategista audacioso aumentava o nível da exigência. Essa postura invertia o jogo de pressão e colocava o oponente defensivo. Outra tática genial de quem deseja se destacar partindo de uma posição irrelevante é atacar alvos de grande porte. Se você quer atenção e respeito imediato, não perca tempo desafiando quem está no mesmo nível que você. Ao mirar numa estrutura ou numa figura de grande visibilidade, toda a projeção e a importância daquele alvo são automaticamente transferidas para você.
E aqui entra uma das descobertas mais fascinantes da psicologia da persuasão. A mente humana aceita muito mais facilmente ideias grandiosas e audaciosas do que pequenas mentiras ou propostas acanhadas. Por quê? Porque as pessoas tendem a associar a grandeza à verdade. Elas pensam: ninguém teria coragem de inventar algo tão grande se não fosse verdade. Quer ver um exemplo real de como isso funcionou na prática? Na década de 1920, em Paris, um dos maiores mambembes e golpistas da história reuniu os maiores comerciantes de sucata da Europa em um dos hotéis mais luxuosos da cidade. Ele se apresentou como um alto funcionário do governo e revelou um segredo de Estado. Disse que a famosa Torre Eiffel, que na época gerava altos custos de manutenção, seria desmantelada e vendida como toneladas de sucata de ferro. Um dos empresários presentes ficou desconfiado. Sentiu que algo estava estranho antes de assinar um cheque milionário. Sabe o que o golpista fez? Ele não recuou, não tentou dar explicações técnicas e nem ofereceu descontos. Em vez disso, ele suspirou, reclamou do seu baixo salário como funcionário público e insinuou que só fecharia o negócio se recebesse um gordo suborno por fora. Aquela atitude inacreditavelmente descarada convenceu o empresário na hora. Na cabeça do comprador, a corrupção burocrática parecia algo tão realista e cotidiano que a transação só podia ser autêntica. Ele pagou o suborno, pagou pela sucata e o audacioso estrategista desapareceu com uma fortuna, sem que a vítima tivesse coragem de denunciá-lo por vergonha. Outro exemplo marcante vem da história de um jovem herdeiro de um império no século XVI. Ele passou a infância e a adolescência sendo humilhado, ignorado e mantido sob privações pelos nobres que controlavam o seu reino. Eles achavam que o garoto era dócil, inofensivo e psicologicamente quebrado. Mas o jovem estava apenas esperando o momento certo. Aos 13 anos de idade, ele convidou o líder do clã de nobres para o seu quarto. Sem dar avisos ou abrir espaço para negociações intermediárias, ele deu um sinal e mandou os guardas reais executarem o usurpador ali mesmo. A eliminação sumária e a audácia fria daquele ato aterrorizaram toda a nobreza de tal forma que ninguém mais ousou questionar sua autoridade. Naquele único dia, o jovem assumiu o controle absoluto do Estado. Histórias assim nos mostram que a audácia atua como um raio. Ela redefine o cenário em um segundo, sem deixar margem para reação. Mas cuidado! A audácia descontrolada e sem planejamento pode se tornar uma armadilha mortal. No próximo bloco, você vai descobrir os maiores erros, os perigos de exagerar na coragem e como usar a falsa timidez como uma tática avançada de dissimulação. No primeiro bloco, nós vimos o poder avassalador da audácia. Vimos como a coragem e a ação decidida conseguem paralisar a concorrência, criar uma aura de autoridade e abrir portas que a hesitação mantém trancadas a 7 chaves. Mas agora nós precisamos entrar na parte mais delicada dessa estratégia. Porque tantas pessoas, ao tentarem agir com ousadia, acabam destruindo a própria reputação, gerando inimizades letais e caindo em desgraça? Onde é que fica a linha tênue entre a audácia estratégica e a pura inconsequência? A verdade é que a audácia não é uma postura cega que você usa o tempo todo. Se você comete um erro de cálculo e confunde coragem com arrogância irresponsável, a mesma força que te projetou pode se voltar contra você como uma avalanche. Neste segundo bloco, nós vamos examinar as armadilhas mentais, os maiores erros táticos e como contornar esses obstáculos para manter o controle absoluto do jogo. O primeiro grande erro, e a causa primária da ruína de muitos entusiastas, é a armadilha da audácia contínua e sem planejamento. A causa é o impulso de agir com ousadia o tempo todo, em todas as situações, sem antes realizar uma análise fria do terreno, dos riscos e dos oponentes. A pessoa passa a acreditar que a coragem cega substitui a estratégia. A consequência: a ousadia constante perde o efeito de surpresa e passa a ser vista como prepotência ou descontrole emocional. Em vez de intimidar, você começa a acumular inimigos declarados que se unem exclusivamente para derrubar você. A história está repleta de figuras emblemáticas que conquistaram o topo com atos audaciosos, mas que, por não saberem a hora de parar ou planejar em silêncio, acabaram destruídas pela própria extravagância. A solução: entenda que a audácia é uma ferramenta tática de execução e não de planejamento. O planejamento deve ser frio, racional, discreto e quase invisível. A ousadia entra em cena apenas no momento decisivo da ação, como um golpe rápido e certeiro que não deixa tempo para reação. O segundo obstáculo devastador é a hesitação no meio do caminho. A causa: entrar em um movimento ousado, mas, ao sentir a primeira pressão ou crítica do ambiente,
ser tomado pela dúvida e tentar recuar pela metade. A consequência: recuar após demonstrar audácia é o pior cenário possível. A hesitação no meio do processo sinaliza medo e fraqueza, confirmando as suspeitas dos seus oponentes. Se a audácia inicial criou um impacto, o recuo subsequente transforma esse impacto em chacota, encorajando os adversários a atacarem com ainda mais força. A solução: se você cometeu um erro durante uma ação audaciosa, nunca corrija esse erro com recuo defensivo ou com desculpas esfarrapadas. Corrija o movimento dobrando a aposta na audácia. Reafirme o seu posicionamento com uma dose ainda maior de coragem e convicção. Essa atitude consolida a percepção de que você tem o controle total das circunstâncias, fazendo com que os outros questionem a própria percepção em vez de questionarem a sua autoridade. E aqui chegamos ao terceiro erro, talvez o mais sutil e negligenciado de todos: subestimar o poder da falsa timidez. A causa: acreditar que a audácia precisa ser ruidosa e visível em todos os momentos da convivência social. A consequência: exibir força o tempo todo faz com que as pessoas ao seu redor permaneçam com as defesas erguidas. Seus adversários ficam em alerta constante, mapeando cada passo seu e preparando barreiras para neutralizar as suas ações antes mesmo de você começar. A solução: aprenda a simular a timidez de forma calculada. Exibir uma postura hesitante, inofensiva ou até modesta em momentos estratégicos é uma das armas de dissimulação mais avançadas que existem. Quando você aparenta ser fraco ou indeciso, os outros baixam a guarda, relaxam as defesas e revelam suas verdadeiras intenções. E é exatamente nesse momento de distração geral que você desfere um ataque audacioso, rápido como o bote de uma serpente. Quer ver como essa dinâmica de percepção funciona na prática, inclusive do outro lado da mesa? Certa vez, em um reino distante, um estudioso extremamente pobre, sem qualquer recurso ou garantia financeira, precisava de um grande empréstimo para iniciar um empreendimento arrojado. Em vez de agir como um pedinte tímido ou inventar garantias falsas, ele caminhou até a mansão do homem mais rico e poderoso da região. Ele entrou na sala, olhou nos olhos do investidor e exigiu uma quantia absurda de moedas de ouro, sem demonstrar a menor vergonha, hesitação ou timidez. Para surpresa de todos os convidados presentes, o investidor concedeu o montante integral imediatamente. Quando os amigos surpresos perguntaram ao homem rico por que ele tinha arriscado tanto dinheiro com um estranho sem garantias, ele respondeu: aquele homem não tinha nada, mas seu tom de voz e sua postura não tinham um único milissegundo de hesitação. A ausência de dúvida na atitude dele me provou que ele possui uma determinação incomum. O risco valeu pela imponência do caráter dele. Essa história mostra que a audácia bem calibrada não é apenas um ato de coragem, é uma moeda de troca psicológica. Ela constrói uma percepção de valor e certeza onde antes só existia dúvida. No próximo bloco, nós vamos avançar para a parte prática. Como estruturar essa coragem em um método passo a passo, aplicável ao seu dia a dia, para que você possa tomar decisões firmes e liderar com imponência absoluta. Bem-vindo ao terceiro bloco do nosso áudio. Chegamos ao coração do nosso encontro. Até aqui, nós entendemos o impacto avassalador da audácia e examinamos as armadilhas emocionais que fazem as pessoas vacilarem pelo caminho. Agora, a pergunta crucial é como transformar tudo isso em uma capacidade tática e diária. Esqueça a ideia de que coragem é algo nato, um dom divino com o qual algumas pessoas nascem e outras não. A audácia estratégica é um método, um treino deliberado da mente e da postura. É um protocolo de ação que pode ser refinado, medido e aplicado por qualquer pessoa disposta a assumir o controle do seu próprio destino. Nas próximas sessões, eu vou te entregar um método prático dividido em 4 pilares fundamentais. Para cada um deles, nós vamos entender exatamente o que é, por que funciona do ponto de vista psicológico e como aplicar na sua vida prática hoje mesmo. Pilar 1. A audácia interna. O domínio da preparação invisível. O que é? A audácia externa, visível para o público, é apenas a ponta do iceberg. O primeiro pilar consiste em construir a audácia interna. Absoluta clareza de propósito aliada a uma preparação fria, silenciosa e sem ruídos. Antes de levantar a voz ou tomar uma atitude arrojada no palco, você precisa dominar o bastidor. Por que funciona? Do ponto de vista da psicologia comportamental, a dúvida surge quando a mente identifica lacunas de informação e falta de planejamento. Quando você sabe exatamente o que está fazendo, quais são as regras do jogo e quais são os riscos calculados, o medo diminui drasticamente. Um célebre estrategista da antiguidade já ensinava: a vitória conquistada no templo
através dos cálculos prévios, muito antes de o exército pisar no campo de batalha. Como aplicar na prática hoje? Analise o terreno antes do movimento. Nunca tome uma decisão impetuosa no calor do momento. Mapeie os envolvidos. Identifique quem segura o poder real na situação e estude as fraquezas do ambiente. Faça checagem mental silenciosa. Em qualquer reunião, negociação ou desafio diário, pergunte-se internamente: qual é o meu objetivo principal aqui e qual é o pior cenário possível? Sabendo o pior cenário e como reagir a ele, a sua mente ganha um estado de calma inabalável. Pilar 2. O protocolo dos 3 segundos. Quebrando o paralismo. O que é? É uma ferramenta de intervenção comportamental desenhada para fechar a janela de hesitação entre a ideia e a ação. É um mecanismo prático para converter a preparação interna em movimento real. Por que funciona? A nossa mente foi projetada para nos manter em segurança. Quando identificamos uma situação incerta, um confronto verbal, a necessidade de tomar a frente de uma decisão ou o ato de falar em público, o cérebro leva cerca de 5 segundos para começar a fabricar justificativas de autoflagelação, desculpas e cenários catastróficos. O protocolo dos 3 segundos intercepta esse ciclo biológico de defesa antes que a dúvida assuma o controle da sua fisiologia. Como aplicar na prática hoje? A regra da execução imediata. Sempre que se deparar com uma oportunidade ou com a necessidade de intervir, seja para fazer uma pergunta decisiva, assumir a liderança de uma tarefa complexa ou impor uma posição, conte mentalmente. 3, 2, 1. E inicie a ação imediatamente. Movimento físico primeiro. Não espere a sua emoção mudar para depois agir. Mude o seu corpo. Ajuste a postura, projete o tórax, estabeleça contato visual direto e fale. A ação física força o cérebro a alinhar o estado emocional com a postura adotada. Pilar 3. A máscara da convicção. A gestão da percepção alheia. O que é? É a arte de controlar rigorosamente os sinais não verbais que você transmite para o ambiente. A sua voz, o seu ritmo de fala, a sua respiração e o seu olhar. É entender que a percepção do outro sobre a sua autoridade é construída antes mesmo de você terminar a primeira frase. Por que funciona? As pessoas raramente avaliam uma ação apenas pela lógica fria dos fatos. Elas a avaliam pelo grau de convicção com que essa ação é apresentada. Estudiosos do comportamento social demonstram que a hesitação vocal ou uma postura curvada convidam a contestação imediata. Por outro lado, a ausência visual de dúvida projeta uma aura de competência tão forte que desarma os oponentes e gera um efeito de contágio emocional positivo nos seus aliados. Como aplicar na prática hoje? Reduza a velocidade da fala. A ansiedade faz com que a gente fale rápido demais para tentar se livrar da atenção. Faça o oposto. Fale com um ritmo pausado, limpo, eliminando cacoetes de hesitação como ou desculpas antecipadas. Sustente o olhar estratégico. Ao defender uma ideia ou responder a uma provocação, mantenha o contato visual estável por alguns segundos após terminar de falar. Deixe o silêncio trabalhar a seu favor. O silêncio acompanhado de convicção transfere a pressão psicológica diretamente para o outro lado. Pilar 4. A dobra da aposta. A reação diante do imprevisto. O que é? É a capacidade de responder a falhas, erros táticos ou resistências inesperadas não com recuo e desculpas, mas com um avanço corretivo ainda mais seguro e arrojado. Por que funciona? Quando algo dá errado em um plano, a expectativa geral do ambiente é ver a pessoa vacilar, ficar defensiva ou procurar culpados. Se você reage a um contratempo assumindo a responsabilidade com calma absoluta e redefinindo a rota com um movimento ainda mais ousado, você quebra a narrativa dos seus críticos e reafirma o seu papel de liderança. Como aplicar na prática hoje? Elimine a postura defensiva. Diante de uma crítica ou de um obstáculo inesperado, nunca responda com tom de vítima ou justificativas longas. Execute o pivô audacioso. Reconheça o fato com sobriedade, ajuste estratégia na hora e apresente a solução com uma energia renovada. Mostre com clareza que o contratempo não abalou o objetivo final, mas sim refinou a sua execução. Para que esse método se fixe na sua memória de forma definitiva, pense nele como a pilotagem de uma embarcação em mar aberto. A audácia interna é o seu mapa e o conhecimento do motor. O protocolo dos 3 segundos é o ato de ligar a chave sem hesitar na tempestade. A máscara da convicção é a firmeza com que você segura o leme diante da tripulação. E a dobra da aposta é a capacidade de recalcular a rota sem soltar o leme quando uma onda gigante atinge o barco.
Quando você integra esses 4 pilares na sua rotina, a audácia deixa de ser um esforço desgastante e passa a ser o seu estado natural de funcionamento. No quarto e último bloco, nós vamos amarrar todas essas pontas, entender como manter essa mentalidade no longo prazo e encerrar com um plano de ação definitivo para a sua jornada. Continue comigo. Chegamos ao quarto e último bloco da nossa jornada. Até aqui, nós desconstruímos o poder da audácia, mapeamos os riscos táticos que você deve evitar e detalhamos o método de 4 pilares para dominar essa postura. Mas agora nós entramos na etapa decisiva: a execução contínua. De nada adianta absorver todo esse conhecimento, sentir o entusiasmo tomar conta da sua mente agora e, amanhã de manhã, voltar aos velhos hábitos de hesitação, conformismo e recolhimento. O verdadeiro diferencial entre quem apenas estuda estratégias e quem realmente domina o seu ambiente está na capacidade de transformar o método em um estilo de vida sustentável. Neste bloco final, nós vamos desenhar o seu mapa de transição de longo prazo. Vou te mostrar exatamente o que esperar dos seus primeiros passos, como superar o desconforto inicial e como consolidar a audácia estratégica como a sua marca registrada. A jornada de transição. Da resistência à maestria. A mudança de comportamento não acontece em um estalar de dedos. Ela é um processo evolutivo que atravessa 3 fases bem definidas. Conhecer essas fases é a sua maior defesa contra a desistência. Fase 1. O desconforto e o atrito inicial. Quando você começar a aplicar o protocolo dos 3 segundos e adotar a máscara da convicção, a sua mente condicionada vai reagir. Você vai sentir uma leve aceleração cardíaca, um frio na barriga e uma voz interior tentando te convencer a recuar para sua zona de conforto. Entenda. Isso é perfeitamente normal. É apenas a sua biologia tentando proteger o padrão antigo. Não interprete esse desconforto como um sinal de erro. Interprete-o como sinal biológico exato de que você está expandindo seus limites. Fase 2. A consolidação e a leitura do ambiente. À medida que você repete as pequenas ações audaciosas no seu dia a dia, seja assumindo a palavra em uma reunião, impondo um limite com firmeza ou tomando a iniciativa em um projeto complexo, o ambiente ao seu redor vai começar a mudar. As pessoas passarão a te tratar com mais respeito, a consultar a sua opinião e a responder à sua nova energia. O que antes exigia um esforço consciente começa a se tornar fluido. Fase 3. A maestria e o estado natural. Nesta fase, você não precisa mais lembrar de ser audacioso. A audácia estratégica passa a ser o seu filtro automático diante das decisões. A calma no olhar, a postura ereta e a prontidão para agir tornam-se a sua assinatura. Você deixa de reagir às circunstâncias criadas pelos outros para se tornar o agente que molda a realidade ao seu redor. O cronograma de mudança em 3 passos. Para garantir que essa transformação aconteça de forma consistente, vamos dividir o seu plano de ação em 3 etapas progressivas. Primeiro passo. Os pequenos testes de baixo risco. Não comece tentando fazer uma revolução completa nas suas maiores negociações ou em momentos de extrema crise. Comece pequeno. Nos próximos 3 dias, pratique o protocolo dos 3 segundos em situações cotidianas de baixo risco. Expresse uma opinião clara em uma conversa informal sem pedir desculpas antes. Mantenha o contato visual com o interlocutor por 2 segundos a mais do que o habitual. Tome uma decisão rápida em uma escolha simples do dia sem consultar a aprovação alheia. Esses pequenos testes servem para condicionar o seu sistema nervoso e provar para sua mente que a audácia não gera as consequências terríveis que o seu medo inventava. Segundo passo. A expansão no ambiente profissional e pessoal. Na segunda semana de prática, aplique o método onde a presença de autoridade faz diferença real. Diante de um problema ou impasse na sua rotina, seja o primeiro a levantar a mão e propor uma solução direta, em vez de esperar que alguém dê o comando. Se cometer um deslize tático, aplique a dobra da aposta. Corrija o rumo imediatamente com um avanço focado na solução, sem posturas defensivas. Terceiro passo. A revisão fria e a calibragem. Ao final de cada semana, reserve 5 minutos a sós para fazer uma análise franca das suas atitudes. Onde eu vacilei e deixei a hesitação assumir o controle? Em quais momentos eu agi com audácia estratégica e colhi os frutos? Eu cometi o erro de confundir audácia com arrogância imprudente em alguma situação? Essa calibragem constante é o segredo para manter a audácia afiada, respeitada e alinhada com seus objetivos estratégicos de longo prazo. Para encerrar este áudio, quero deixar uma reflexão nobre gravada na sua mente. Grandes referências da história e célebres pensadores da humanidade sempre concordaram em um ponto central.
A sorte favorece os audazes. As oportunidades mais valiosas, as posições de liderança autêntica e o respeito genuíno não são distribuídos aos mais hesitantes ou àqueles que passam a vida inteira esperando as condições ideais. O mundo pertence àqueles que têm a coragem de dar o primeiro passo, de sustentar a sua posição e de moldar o futuro através de ações decididas. A partir de agora, o mapa está nas suas mãos. A preparação foi feita. O método está desenhado. Da próxima vez que a hesitação bater à sua porta, lembre-se do protocolo dos 3 segundos, alinhe a sua postura, olhe nos olhos do desafio e avance com firmeza. Assuma o comando da sua jornada. Seja audacioso. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, e um grande abraço. Chegamos ao grande finale do nosso áudio. Se você acompanhou cada capítulo até aqui, você já não é mais a mesma pessoa que deu o primeiro play. A sua percepção sobre o medo, a hesitação e o poder da ação decidida mudou completamente. Mas para fixar de vez essa mentalidade na sua essência, você precisa ver que esse método não é teoria acadêmica. É uma lei prática da vida. Imagine o caso de um jovem profissional que passou anos estagnado no mesmo cargo. Ele tinha a melhor qualificação técnica da equipe, trabalhava mais do que todos, mas vivia na sombra. Sempre que surgia uma oportunidade de liderança, a dúvida falava mais alto. Será que é o momento certo? Será que estão prontos para minha ideia? Ele esperava a permissão do mundo. E a permissão nunca vinha. No dia em que ele decidiu aplicar o método, dominando a audácia interna, ajustando a sua postura e agindo sem hesitar, tudo mudou. Em uma reunião decisiva em que todos recuavam diante de uma crise grave, ele assumiu a palavra com convicção absoluta, apresentou a solução e tomou a frente da execução. Não pediu licença. Apenas avançou. Em menos de 6 meses, aquele mesmo profissional assumiu a diretoria do setor. Ele não mudou o seu diploma, ele mudou a sua postura diante do ambiente. Pense também na história de uma empreendedora de um setor altamente competitivo. O mercado dela era dominado por gigantes consolidados. A recomendação tradicional seria agir com cautela, pedir pouco espaço e crescer devagar. Em vez disso, ela apostou na audácia calculada. Lançou uma campanha ousada, posicionou sua marca diretamente contra a líder do setor e agiu com a firmeza de quem já dominava o mercado. A concorrência ficou paralisada sem saber como reagir, e a sua empresa conquistou uma fatia gigante de mercado em tempo recorde. Essas histórias nos mostram uma verdade única e avassaladora. A hesitação atrai o ataque, a audácia constrói o respeito. Quem pede licença demais ensina o mundo a dizer não. O medo é um péssimo conselheiro, mas a coragem estratégica é um catalisador de destinos. Agora, olhe para sua vida hoje. Quantas oportunidades valiosas você já deixou escorrer pelos dedos porque esperou o momento perfeito? Quantas conversas decisivas você adiou por medo do confronto? Quantos projetos incríveis continuam engavetados na sua mente só porque você duvidou da sua própria capacidade de sustentá-los? O momento perfeito não existe. Ele é uma ilusão criada pela hesitação para te manter preso na zona de conforto. A única coisa real é o agora. A vida não recompensa suas intenções, a vida recompensa suas ações. A partir do segundo em que este áudio terminar, a responsabilidade é inteiramente sua. Você tem o conhecimento, tem as ferramentas e tem um mapa prático nas mãos. Ficar onde está ou dar o passo audacioso rumo ao topo é uma escolha que só você pode fazer. Se esta jornada trouxe clareza para sua mente e acendeu a chama da transformação dentro de você, faça sua parte para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam desse despertador. Inscreva-se no canal, deixe o seu curtir e compartilhe este áudio com aquela pessoa que precisa de um empurrão de coragem hoje. E antes de ir embora, faça uma pausa. Escreva aqui nos comentários. Qual é a ação audaciosa que você vai tomar hoje mesmo para transformar a sua realidade? Eu quero ler a sua resposta. Obrigado por caminhar comigo até o fim. Mantenha a guarda alta, a mente fria e o coração audacioso. Missão dada, é missão cumprida.